11h09, hoje é terça-feira, você sabe, é dia de coluna Seus Direitos. A doutora Crisellen já está aqui, ela é a nossa convidada de hoje, vai falar sobre um assunto que pega no pé de muita gente, né? A dita da pensão alimentícia. Casais que se separam por um motivo ou por outro, casais que às vezes nem tiveram uma relação mais aprofundada, mas aconteceu de, ter um fruto do relacionamento, e aí esse fruto tem que ser tratado, lidado, cuidado, né? Porque se trata de uma criança, e criança tem suas necessidades, criança gasta, criança precisa de dinheiro, precisa de investimento, e aí entra a dita da pensão alimentícia, que é um direito da criança, que é um dever do pai, né, mas que muitos tentam escapar, né, doutora? Sim, bom dia, Estela, bom dia, Dinei, é um prazer estar novamente aqui prazer com é vocês, nosso. né? Então, assim, é um assunto bastante delicado e que chama bastante atenção, né, Ednei? Então, assim, a gente possui uma demanda muito grande de pedidos de pensão alimentícia, né? E geralmente o pessoal fica na dúvida como recorrer, o porquê, quando, valores. Então, né, dessa forma, assim, a gente vai esclarecer algumas dúvidas. A principal dúvida, que é o tema do nosso quadro de hoje, doutora, é explicar para os nossos queridos espectadores e ouvintes como que se forma, como que se calcula o valor, né? Porque às vezes eles têm dúvidas, Sim. Acho que é injusto, mas existe um cálculo por trás disso, né? Sim, então, geralmente o que acontece verifica-se a necessidade de uma criança, né, e a possibilidade do genitor ou, né, de quem vai efetuar o pagamento. Ele não tem um valor mínimo e nem máximo, né, mas assim, não tem como a gente, né, solicitar 70%, geralmente é com base no salário mínimo, né, geralmente com base no salário mínimo e dependendo de casos com base na folha, né, de pagamento, dependendo do valor. Mas assim, geralmente 30%, 40% do salário mínimo. Por criança, porque tem pais que têm mais de uma criança. Geralmente quando é um ou mais filhos é 20% para cada filho. O fato, por exemplo, doutora, de a mãe ficar com a maior parte do patrimônio, por exemplo, o casal construiu uma casa, ele deixa que a casa fique com a mãe da criança. Isso não implica em nada? Não interfere, porque o que acontece, Ednei, se houve uma decisão na questão de moradia, de bens, de divisão, isso não vai implicar na necessidade da criança, né? A casa, ela vai ter que morar. Ela, né, necessita, mas ela também precisa de roupa, ela precisa de escola, ela precisa de N coisas ali para manutenção diária, né? A gente sabe que não é nada barato manter uma criança e... A senhora falou do salário mínimo, daí seria um percentual do salário mínimo, né? Percentual. Geralmente, né, é sempre feito, a maioria dos cálculos é com base no salário mínimo. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo aí, um pai que ganha muito bem, né? Sei lá, ganha 10 mil reais. Aí ele vai pagar 30% de um salário mínimo? Aí geralmente vai muito da conversa ali com o advogado ou acordo. Geralmente eles precisam comprovar, né? O valor que eles recebem. Quando é um valor melhor, que ele, né, tem condições, aí o valor é com base no que ele ganha, né? Em folha. Sim. Então, começa por base o salário mínimo para casos em que se ganha... Isso. Geralmente, né, 2 salários, então... E o percentual pode ir de 30% a 70%? De 30% a 70%. E o que é considerado nessa variação? De 20% a 70%. É considerado o que é a possibilidade do alimentante, né? Então, assim, por exemplo... ele consegue efetuar o pagamento de 50% e o que ele precisa para ele? Que não venha prejudicar também o sustento dele, né? Então, precisa, sim, verificar, primeiro, sempre, a necessidade da criança, né? Aí, depois, se ele vai conseguir, se não vai ter prejuízo para o próprio sustento dele. Pode haver uma necessidade especial da criança? Pode haver, geralmente, necessidade especial, né? Hoje em dia, né, tem muitos casos, precisa de psicólogo, fonoaudiólogo, então... Mas aí, doutora, me corrija se eu estiver errada,
A gente fala da porcentagem que o pai teria que comparecer para as necessidades da criança, mas a mãe tem que ter um entendimento que tem a parte dela que ela tem que prover também, né? Com certeza, Estela, é muito importante, né? Na verdade, assim, independente da relação, geralmente a pensão alimentícia ela é fixada com base no que a criança necessita e geralmente eles fica a guarda com a mãe ou a moradia, né? Às vezes fica com o pai, né? Às vezes fica com o pai, na maior parte das vezes com a mãe. Mas isso não impede, né? Assim, então tem que entender que a despesa é custeada pelos dois, né? Lógico que um fica ali com digamos assim, com o encargo de cuidado, né? Diário, mas tem que pensar, assim, que os dois precisam manter, né? A Eusébia está perguntando aqui uma coisa que eu também tenho dúvida com relação à idade para deixar de pagar pensão, porque fala-se que rapaz é 18, mulher é 21, como é que é isso? Essa questão é importantíssima, Ednei, porque a gente, né, na nossa lei, ele diz que até os 18 anos, ponto. A pensão alimentícia, ela não se exclui automaticamente. Então, assim, você tem que pedir. Completou 18 anos, não vai, agora completou 18 anos, não vai cair automaticamente. Não é assim que funciona. Então tem toda uma questão. A pessoa continua estudando, está cursando, fazendo um curso técnico, uma faculdade, até os 25 anos ele tem que efetuar o pagamento. Então, não deixa automaticamente, completou 18 anos, a não ser, né, nesses casos que ou já esteja convivendo em união estável com outra pessoa. Então, se completou 18, o pai pede... Tem que pedir. Para acessar, para o juiz. Tem que pedir. E aí, se esse menino, essa menina estiver estudando, é até o final, ele vai ter que pagar. E se ele estiver trabalhando? Também. Também, da mesma forma. Se completou 18 anos, aí se ele, né, consegue se sustentar, né? Então, se comprova que ele consegue se manter, não precisa, né, do valor ali fixado pelo pagamento. Então se ele estiver trabalhando, não pode cessar também. Isso, com 18 anos. Então daí. Se o pai entra na justiça, meu filho já está trabalhando, ele isso. pode se sustentar, o senhor pode cortar aqui. Exatamente. Mas se ele estiver estudando e trabalhando? Se ele estiver estudando e trabalhando também, porque daí entende, né, é cessado, porque entende que ele já consegue se manter, né, não precisa desse valor. O filho estiver fazendo, por exemplo, um estágio, que não normalmente estagiários recebem um valor menor, baixo, né? Sim. Bem baixo, né? Daí geralmente paga o valor, né? Porque entende-se que está estudando, né? Porque o estágio é extensão do curso, né? Uma extensão do curso, realmente, né? E aí, então, o pai tem que manter Tem que manter. Ele não se exclui automático, né? Doutora, uma pergunta bem curiosa, que eu sei que existe isso. É possível, existe também a pensão da mãe para o filho que fica com o pai? Sim, com toda certeza. Né? Independente de gênero, ou mãe, pai, é necessário o pagamento da pensão, né? Ou fica com o pai, com a mãe, se a mulher os dois são obrigados. O marido, sim, é necessário o pagamento também. Não é porque é mãe, né, e mulher vai deixar de se isentar, vale né, dos dois lados. Ou seja, é uma corresponsabilidade. Isso, é uma obrigação, né, não é nem contraprestação, é uma obrigação, né, a criança nasceu, não pediu, então, assim, tem que manter. Questão de revisão de pensão, quer dizer, tá pagando a pensão, tá pagando certinho, tá pagando, mas aí o pai alega que não tá conseguindo dar conta, porque é muito comum de acontecer, né, de o pai separa da mãe da criança, ou nem tem relação com a mãe, e aí forma uma outra relação, né? E nessa outra relação tem outro filho. E aí alega isso para pedir revisão de pensão. A questão de revisão, Ednei, ela precisa ser comprovada, assim, que alterou a necessidade da criança. Então, assim, eu estava pagando R$400, o que ela deixou agora de precisar para ser efetuada essa revisão ou diminuir? Precisa ser comprovado que a criança não depende mais daquele valor, e precisa ser comprovado que quem está efetuando o pagamento não está conseguindo mais efetuar o pagamento. Por exemplo, nasceu mais um filho,
não justifica, né? O nascimento de outro filho, Não de anula outro... o Não, outro. não É que é um anula. gasto grande, né? Exatamente, são dois, mas enfim, né? Não deixa de ter a responsabilidade com o outro ainda, né? Aí vai muito do bom senso. Do bom senso, No Estela. caso do pai, né? A gente se refere mais ao pai, mas tem casos, né? Exatamente. Da mãe pagar também. Porque daí, poxa, você tem que ter um bom senso, pensar, meu filho, R$300 hoje em dia no mercado, você sai com duas Uma calça pra sacolinhas. menina de 16 anos custa mais que R$300, né? Já dizia o meme. Agora você vai, né, vai numa farmácia, tá tudo caro. Tudo caro pra hoje em dia, né? Então, R$300 é um valor simbólico. Simbólico. Né? E daí a pessoa fica contando nos dedos pra dar 18 pra tirar. Exatamente. Tem que ter um bom senso, né? Exatamente. Mas é o que mais acontece, né? É o que mais Tem muito homem querendo acontece. fugir dessa responsabilidade. E tem também aquela questão do pai que dá no pé, e aí a justiça não consegue achar, né? Muito embora isso decadeia, né, doutora? Sim, exatamente. A questão desemprego não exclui, né, o pagamento, e também assim, mudou de endereço, lógico que é uma dificuldade maior em se encontrar, né, a pessoa, mas aí tem o pedido de prisão, né. Isso, o Carlos está perguntando justamente isso. O que tem que acontecer para o homem ir preso? O não pagamento. Basta uma atrasada? Basta um dia. Então, Sério? assim, a gente tem um mito de que precisa atrasar 3 meses. Não. Um dia já de tá atraso. pela boa. Realmente, como a Estela falou, vai do bom senso, né, Ednei? Então, assim, são casos e casos. Por exemplo, um pai que paga mensalmente, ocorre de atrasar ou não recebeu naquele dia, vai receber em dia útil, então vai do bom senso da pessoa, Da mãe né, entender, da mãe. né? Mas é um mito de que a gente precisa guardar 3 meses, né? Não, Então não atrasou, precisa. era para pagar dia 5, pagou dia 6 já. Exatamente, se a pessoa quiser... Mas também a mulher tem que ir, né, pra ferrar. Mas tem, né? Mas tem, né? Tem mulher, sim, né? Vicky, bom dia. E quando o pai ou a mãe não trabalha, a responsabilidade vai para os avós? Já ouvi falar e tenho dúvidas. Então, quando o pai ou a mãe, né, eu acabei de falar, em caso de desemprego, ele não justifica, não há isenção, né? Então, assim, necessário a comprovação diante do juiz, do processo, de que o pai não consegue efetuar de forma alguma aquele pagamento. Aí a gente pode solicitar os alimentos avoengos que a gente fala, né? Que é o pai ou os avós que precisam efetuar o pagamento. Coitado dos avós, né? Já criaram o filho e tem que sustentar o neto, né? Poxa Exatamente. vida, né? E é tão complicado porque é injusto com o vovô, com a vovó, Claro que mas é eles são os É, mais próximos. exatamente. A ideia aí é resguardar a criança. A criança. Né? Ela precisa comer. Ela Exatamente, precisa né? Então, assim, casos de... né, tem que ser comprovado que que não existe possibilidade, que não existe nenhuma forma, aí é necessário efetuar o pedido. Quando o pai tem alguma doença crônica, sei lá... Também não isenta, né, Estela? Então, assim... Daí vai pro vô também, provavelmente. Vai pro vô também. Se comprovado que ele não consegue, mas assim, se recebe um salário, por exemplo, ele tem um valor com despesas de, né, tanto e que ele possa sustentar, o saldo ele vai ter que efetuar de pagamento Do mesmo jeito. da mesma forma. A senhora como advogada já ouviu falar, né? A única coisa que realmente funciona nesse país, Exatamente. como um reloginho, é a questão da pensão alimentícia, né? Exatamente, a pensão alimentícia. E assim, também é uma cultura, né, cultural de ter que pedir. Eu acho assim que não deveria nem ser necessário. Lógico que a gente precisa e trabalha com isso, mas a cobrança é muito triste, né? Uma mãe ter que acionar a justiça para cobrar o que é um direito. Assim, ela já fica com a responsabilidade de dar banho, de fazer a comidinha, de dar comida, de levar ao colégio, de buscar, de lavar a roupa do filho. Exatamente. Né? E daí aquele complemento ali para o básico, né, para criança, ela ainda tem que ir atrás. Básico, né, exatamente. pedir, né? Amor a gente não se cobra. Não, mas a obrigação é necessária, né? Então, Mas ele é tão necessário, esse amor, né? E às vezes a criança, ela descobrir que uma hora ou outra ela vai se tocar disso, né? De que eu tô ligando pro 190 direto aqui, eu não sei o que tá dando no meu celular. Eu tô... sei o que tá dando.
Podia estar ligando pra qualquer um. Podia ligar pra qualquer um. Tá ligando pra Eu tô polícia. tô passando trote na polícia, não tô entendendo. Ai, Acho que é um meu botão Deus. que eu apertei aqui. Ou meu celular realmente, ele anda dando sinais, né, Estela? Dando. Que ele não. Eu tava só querendo ver se tinha algum comentário no Facebook aqui. É aquele meme, né? Quando o meu celular pifar, haverá sinais. Haverá E sinais. esse é um deles. E ele tá dando esse sinal, sim. Mas eu tava comentando como é triste pra criança, um momento ela vai descobrir, né? Que o pai paga pensão por um dever, simplesmente. E que não tem o menor carinho envolvido, né? Que na verdade, por mais duro e horrível que seja, essa criança vai descobrir que ela foi indesejada por aquele pai, né? Isso deve ser horrível. E né? acontece Isso é mais muito, triste ainda, né? De efetuar o pagamento. Existe, né, algumas situações que o pai paga, né, mensal, mas não tem contato nenhum com a criança, né? É difícil, né? Paga por dever mesmo, Exatamente, né? é o dever, Paga né? por medo. Isso. Paga por medo, não porque, né, tem amor, né? Exatamente. Isso é horrível. Vamos então fazer. Também ela perguntando, a Vicky tá perguntando, e o pai que está preso, a criança recebe auxílio do governo? Boa pergunta. Se ele estiver exercendo algum tipo de trabalho, né, que existe o trabalho interno, ele efetua o pagamento da mesma forma. O governo não dá um auxílio? O auxílio reclusão, no caso de dependente, né, desde que comprovada a renda ali, que não ultrapasse a renda, o salário mínimo, geralmente, né, aí pode solicitar, sim, o valor para a criança, né, ser comprovado que ele trabalhou também com registro, né, ali antes de ser preso. Vamos fazer um resumão, então, para a gente encerrar a nossa conversa, doutora. Como é feito o cálculo da pensão alimentícia? Então, o cálculo com base no que a pessoa que vai efetuar o pagamento ganha, né? Geralmente, em regra, feito com base no salário mínimo, mas não é regra. Não é regra. Geralmente é o que mais acontece, mas não é regra, né? Mas geralmente Se a mãe é com dizer, base. não, esse aí ganha muito mais que o salário mínimo, então vamos Com fazer base o na cálculo. possibilidade do genitor, né? Ou da mãe, enfim. Mas com base na possibilidade dele. Entendi. Então tá. Queria agradecer imensamente a presença Eu da que doutora agradeço. Crisellen, né? Hoje falando então sobre pensão alimentícia, as regras que regem essa situação, né? Não é aleatório, como a doutora explicou, é realmente um regramento aí para tentar ser o mais próximo do justo, né, doutora? Sim. Para não inviabilizar para o pai, mas também para não deixar a criança desamparada. Desamparada, exatamente, Ednei, dessa forma. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre convidada para voltar outras vezes aqui Obrigada. no programa.